Farmacologia básica para concursos públicos. Setas de sentido anti-horário farmacocinética. 20 questões. 901-920. Questão 901. Qual é a sigla que representa os processos farmacocinéticos fundamentais? A. ADME. B. ABCD. C. CMD. DMERI. MEDA. Resposta correta: IA. Explicação: IADME representa absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, os 4 processos farmacocinéticos fundamentais que determinam o destino de um fármaco no organismo. A absorção é a passagem do fármaco do local de administração para a circulação sistêmica. A distribuição é o transporte e deposição nos tecidos. O metabolismo, biotransformação, são as alterações químicas, principalmente hepáticas. A eliminação é a remoção do organismo, principalmente renal e biliar. Compreender a ADME é essencial para calcular doses adequadas, prever interações medicamentosas, ajustar posologia em insuficiência renal e hepática, entender biodisponibilidade e bioequivalência. Cada processo pode ser alterado por fatores fisiológicos, patológicos ou medicamentosos, influenciando eficácia e segurança terapêutica. Questão 902. Qual via de administração oferece 100% de biodisponibilidade? A. Oral. B. Intramuscular. C. Subcutânea. D. Intravenosa e sublingual. Resposta correta: e D. Explicação: a via intravenosa oferece 100% de biodisponibilidade por definição, pois o fármaco é administrado diretamente na circulação sistêmica, não passando por barreiras de absorção. Biodisponibilidade é a fração da dose administrada que atinge a circulação sistêmica de forma inalterada. Via oral tem biodisponibilidade variável devido ao efeito de primeira passagem hepática e absorção intestinal. IMSC dependem da absorção local, sublingual evita parcialmente o efeito de primeira passagem. A via quarta é indicada quando se necessita início rápido de ação, em emergências, para fármacos com baixa biodisponibilidade oral, em pacientes inconscientes ou com vômitos. Desvantagens: risco de infecção, flebite, impossibilidade de retirar o fármaco após a administração, necessidade de pessoal treinado. Questão 903. Qual fator não influencia a absorção de medicamentos por via oral? A. pH gástrico. B. Motilidade intestinal. C. Clearance renal. D. Presença de alimentos e superfície de absorção. Resposta correta: C. Explicação: o clearance renal não influencia a absorção oral, pois é processo de eliminação que ocorre após o fármaco já estar na circulação sistêmica. Os fatores que influenciam a absorção oral incluem pH gástrico, ionização dos fármacos, motilidade intestinal, tempo de contato, presença de alimentos, alteração do esvaziamento gástrico e formação de complexos, superfície de absorção, área disponível. Outros fatores importantes: formulação farmacêutica, solubilidade, permeabilidade, flora intestinal, idade, doenças gastrointestinais. O clearance renal é importante para a eliminação e determinação da meia-vida, influenciando dosagem e intervalo entre doses, mas não afeta quanto do fármaco é absorvido no trato gastrointestinal.
Compreender estes fatores permite otimizar terapia e evitar interações. Questão 904. Qual é a principal enzima responsável pelo metabolismo de fármacos? A. Citocromo P450B, colinesterase C, catalase D, amilase e lipase. Resposta correta: A. Explicação: o sistema enzimático citocromo P450, CYP450, é responsável pelo metabolismo de aproximadamente 75% dos fármacos comercializados. Localiza-se principalmente no fígado, retículo endoplasmático dos hepatócitos, mas também em intestino, rim e pulmão. As isoformas mais importantes são CYP3A4, 40% dos fármacos, CYP2D6, 25%, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2. Colinesterase metaboliza acetilcolina e ésteres, succinilcolina, catalase decompõe peróxido de hidrogênio, amilase digere amido, lipase digere gorduras. O CYP450 realiza reações de oxidação, hidroxilação, desalquilação, desaminação. Polimorfismos genéticos causam diferenças individuais, metabolizadores lentos, rápidos, ultra-rápidos. Indução, carbamazepina, rifampina, ou inibição, cimetidina, fluoxetina, do CYP450 causam importantes interações medicamentosas. Questão 905. O que é meia-vida de eliminação? A. Tempo para absorção completa. B. Tempo para eliminar metade da concentração plasmática. C. Tempo para atingir concentração máxima. D. Tempo de duração do efeito. E. Tempo para metabolização completa. Resposta correta: B. Explicação: meia-vida de eliminação, T1,5, é o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco reduza à metade, assumindo cinética de primeira ordem. É parâmetro fundamental para determinar intervalo entre doses, tempo para atingir estado de equilíbrio, 5T1,5, tempo para eliminação completa, 7T1,5. Não se refere à absorção, concentração máxima ou duração do efeito, que são parâmetros distintos. Meia-vida curta, 6 horas, requer doses mais frequentes. Meia-vida longa, 24H, permite dose única diária. É determinada por clearance total e volume de distribuição, T1,5 igual a 0,693 multiplicação VD/CL. Alterações na meia-vida orientam ajustes posológicos, insuficiência renal e hepática prolonga T1,5, indução enzimática reduz T1,5. Importante para planejamento terapêutico e avaliação de acúmulo ou Vacholt. Questão 906. Qual processo farmacocinético é mais afetado pela insuficiência renal? A. Absorção. B. Distribuição. C. Metabolismo. D. Eliminação. E. Todos igualmente. Resposta correta: e D. Explicação: a eliminação é o processo mais afetado pela insuficiência renal, pois os rins são responsáveis pela excreção de aproximadamente 30% dos fármacos em sua forma inalterada ou como metabólitos ativos. A função renal reduzida prolonga a meia-vida de eliminação, aumentando o risco de acúmulo e toxicidade. A absorção, distribuição e metabolismo hepático geralmente não são diretamente afetados pela insuficiência renal.
Fármacos que requerem ajuste de dose na insuficiência renal e aminoglicosídeos, digoxina, lítio, metformina, vancomicina. O clearance de creatinina é usado para estimar função renal e ajustar doses. CRCL igual 140 idade, multiplicação peso 72 multiplicação creatinina sérica. Fórmulas específicas guiam ajustes posológicos. Monitorização de níveis séricos é essencial para fármacos nefrotóxicos ou com janela terapêutica estreita. Questão 907. O que é bioequivalência? A. Mesma concentração em todos os tecidos. B. Ausência de efeitos adversos. C. Equivalência terapêutica entre formulações. D. Absorção completa do fármaco. E. Ausência de metabolismo. Resposta correta: C. Explicação: bioequivalência é a equivalência terapêutica entre diferentes formulações do mesmo fármaco, demonstrada quando apresentam biodisponibilidade similar sob mesmas condições experimentais. Parâmetros avaliados: Tmax, concentração máxima, Tmax, tempo para concentração máxima, A ou C, área sob a curva concentração-tempo. A diferença aceitável é geralmente 20% para Tmax e A ou C. É fundamental para a aprovação de medicamentos genéricos, intercambiabilidade terapêutica, garantia de eficácia e segurança. Fatores que podem afetar bioequivalência: recipientes, processo de fabricação, forma farmacêutica, características de dissolução. Estudos de bioequivalência são obrigatórios para registro de genéricos, garantindo que tenham mesma eficácia e segurança que o medicamento de referência. Evita a necessidade de repetir estudos clínicos completos. Questão 908. Qual barreira protege o sistema nervoso central da entrada de fármacos? A. Barreira alvéolo-capilar. B. Barreira hematoencefálica. C. Barreira gastrointestinal. D. Barreira placentária. E. Barreira renal. Resposta correta: B. Explicação: a barreira hematoencefálica, BHE, protege o SNC, sendo formada por células endoteliais dos capilares cerebrais unidas por junções apertadas, limitando a passagem de substâncias polares hidrofílicas. Apenas moléculas pequenas, lipofílicas ou transportadas por carreadores específicos atravessam facilmente. Protege contra toxinas, mas também dificulta tratamento de doenças neurológicas. Estratégias para transpor a BHE: modificação da lipofilicidade, profármacos, carreadores, disrupção temporária. Fármacos que atravessam bem e anestésicos gerais, antidepressivos, antipsicóticos. Fármacos que não atravessam e aminoglicosídeos, dopamina, por isso usa-se L-dopa. A BHE pode estar comprometida em tumores cerebrais, inflamação, trauma, permitindo maior penetração de fármacos. Importante para neurologia, psiquiatria, anestesia, tratamento de infecções do SNC. Questão 909. Qual parâmetro determina a frequência de administração de um medicamento? A. Dose máxima. B. Meia-vida de eliminação. C. Volume de distribuição. D. Biodisponibilidade e clearance. Resposta correta: B. Explicação: a meia-vida de eliminação determina a frequência de administração para manter concentrações terapêuticas estáveis.
regra geral, e intervalo entre doses igual 1, 2 meia-vidas para manter flutuações aceitáveis. Meia-vida curta, 6 horas, requer doses múltiplas em dia. Meia-vida longa, 24H, permite dose única diária. Volume de distribuição influencia a dose de ataque. Clearance influencia a dose de manutenção, biodisponibilidade influencia a dose total necessária. O estado de equilíbrio é atingido em 5 meia-vidas. Formulações de liberação controlada podem estender intervalo mesmo para fármacos de meia-vida curta. Fatores que alteram meia-vida e insuficiência renal e hepática, idade, interações medicamentosas, estados patológicos. Ajustes na frequência são necessários nestas situações para manter eficácia e evitar toxicidade. Monitorização terapêutica guia ajustes individualizados. Questão 910. O que é clearance de um fármaco? A. Concentração plasmática máxima. B. Volume de plasma depurado por unidade de tempo. C. Tempo para eliminação completa. D. Fração absorvida. E. Dose administrada. Resposta correta, B. Explicação: clearance é o volume de plasma, ou sangue, completamente depurado do fármaco por unidade de tempo, expresso em mililitro min ou LH representa a eficiência dos órgãos eliminadores. Clearance total igual clearance renal mais clearance hepático mais outros. Relaciona-se com dose de manutenção, e dose igual clearance multiplicação concentração plasmática desejada. Clearance alto indica eliminação rápida, baixo indica eliminação lenta. É constante para cinética de primeira ordem, mas pode variar com a dose em cinética de ordem 0, saturação enzimática. Fatores que afetam clearance: função renal e hepática, idade, sexo, interações medicamentosas, polimorfismos genéticos. Clearance reduzido requer redução da dose para evitar acúmulo. É usado para cálculo de doses, ajustes em insuficiência orgânica, interpretação de níveis séricos, farmacovigilância. Questão 911. Qual mecanismo transporta a glicose através de membranas celulares? A. Difusão simples. B. Difusão facilitada. C. Transporte ativo primário. D. Endocitose. E. Pinocitose. Resposta correta, B. Explicação: a glicose atravessa membranas celulares por difusão facilitada através de transportadores específicos, GLUT1, GLUT14, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Não requer ATP, diferente do transporte ativo, nem é processo não específico como difusão simples. Cada transportador tem especificidade tecidual, e GLUT1, cérebro, hemácias, GLUT2, fígado, pâncreas, GLUT4, músculo, tecido adiposo, sensível à insulina. Este mecanismo é importante para fármacos análogos da glicose, que podem usar os mesmos transportadores. A saturação dos transportadores pode causar cinética de ordem 0 em concentrações altas. Diabetes afeta transportadores GLUT, e resistência à insulina altera GLUT4, explicando hiperglicemia. Compreender transporte de glicose é fundamental para metabolismo energético, diabetes, nutrição parenteral, interpretação de glicemia. Questão 912. O que é efeito de primeira passagem? A.
Primeira dose de um medicamento. B. Metabolismo hepático antes de atingir circulação sistêmica. C. Efeito imediato após administração. D. Absorção completa no estômago. E. Eliminação renal rápida. Resposta correta: B. Explicação: efeito de primeira passagem é o metabolismo hepático que ocorre antes do fármaco atingir a circulação sistêmica, reduzindo sua biodisponibilidade. Após a absorção intestinal, o sangue venoso portal transporta o fármaco diretamente ao fígado, onde pode ser extensamente metabolizado. Fármacos com alto efeito de primeira passagem e nitroglicerina, maior que 90%, propranolol, 70 a 90%, morfina, 70%. Este efeito explica por que alguns fármacos têm doses orais muito maiores que quarta. Pode ser contornado por e via sublingual, retal, parcialmente, transdérmica, inalatória, parenteral. Varia entre indivíduos devido a polimorfismos do CYP450, indução e inibição enzimática, função hepática, fluxo sanguíneo hepático. É importante para cálculo de doses orais, desenvolvimento de formulações, entendimento de variabilidade terapêutica. Questão 913. Qual fator aumenta a absorção de medicamentos lipofílicos? A. Administração com água. B. Administração com alimentos gordurosos. C. pH ácido. D. Jejum prolongado. E. Exercício físico. Resposta correta: B. Explicação: e alimentos gordurosos aumentam a absorção de medicamentos lipofílicos por estimular secreção biliar, sais biliares facilitam solubilização, retardar esvaziamento gástrico, mais tempo para dissolução, formar micelas mistas que facilitam a absorção. Exemplos: griselfulvina, ciclosporina. Ritonavir tem absorção significativamente aumentada com alimentos gordurosos. Contrariamente, fármacos hidrofílicos podem ter absorção reduzida com alimentos. Água sozinha não melhora a absorção de lipofílicos. pH ácido pode ajudar bases fracas. Jejum reduz secreção biliar. Este conhecimento é importante para a orientação de horários de administração, otimização terapêutica, evitar subdosagem. Alguns fármacos requerem administração com alimentos para absorção adequada, enquanto outros devem ser tomados em jejum. Informação deve constar na prescrição e orientação farmacêutica. Questão 914. Qual órgão é o principal responsável pela biotransformação de fármacos? A. Rim. B. Pulmão. C. Fígado. D. Intestino. E. Baço. Resposta correta: C. Explicação: o fígado é o principal órgão de biotransformação, responsável pelo metabolismo de aproximadamente 75% dos fármacos. Possui alta concentração de enzimas metabolizadoras, CYP450, transferases, esterases, grande fluxo sanguíneo, e recebe diretamente sangue portal do intestino. Reações de fase I, oxidação, hidrólise, hidratação, e fase segundo, conjugação com glicuronato, sulfato, glutationa, ocorrem principalmente nos hepatócitos. Outros órgãos contribuem, e rim, 10 a 15%, intestino, metabolismo pré-sistêmico, pulmão, compostos voláteis, plasma, esterases.
Função hepática alterada afeta significativamente farmacocinética. Se hepatite reduz metabolismo, cirrose altera fluxo e função. Child-Pugh score orienta ajustes de dose em hepatopatia. Indução ou inibição das enzimas hepáticas causa importantes interações medicamentosas. Monitorização da função hepática é essencial para fármacos hepatotóxicos. Questão 915. O que caracteriza cinética de ordem 0? A. Eliminação proporcional à concentração. B. Meia-vida constante. C. Velocidade de eliminação constante. D. Clearance constante. E. Distribuição uniforme. Resposta correta, C. Explicação: cinética de ordem 0 caracteriza-se por velocidade de eliminação constante, independente da concentração plasmática. Ocorre quando enzimas ou transportadores estão saturados, processando quantidade fixa por unidade de tempo. Diferente da cinética de primeira ordem, eliminação proporcional à concentração. Exemplos: álcool etílico, ADH saturada, fenitoína em doses altas, ácido acetilsalicílico em doses altas. Na ordem 0, meia-vida varia com a dose, doses maiores igual meia-vida maior, clearance diminui com concentrações crescentes, risco de acúmulo com pequenos aumentos de dose. Clinicamente importante porque pequenos aumentos de dose podem causar toxicidade. Monitorização de níveis séricos é essencial. Ajustes de dose devem ser cautelosos. Contrasta com primeira ordem onde meia-vida e clearance são constantes. Questão 916. Qual via de administração evita completamente o efeito de primeira passagem? A. Oral. B. Sublingual. C. Retal. D. Intravenosa. E todas as acima. Resposta correta, e D. Explicação: a via intravenosa evita completamente o efeito de primeira passagem porque o fármaco é administrado diretamente na circulação sistêmica, não passando pelo fígado antes de exercer ação. Via oral apresenta máximo efeito de primeira passagem, sublingual evita parcialmente, drenagem venosa direta para a circulação sistêmica. Retal evita parcialmente, 1/3 da drenagem venosa bypassa fígado. Outras vias que evitam primeira passagem: intramuscular, subcutânea, inalatória, transdérmica, intratecal. Vantagem da via quarta e início rápido: biodisponibilidade 100%, controle preciso da dose. Desvantagens: invasiva, risco de infecção, impossibilidade de reverter, necessita pessoal treinado. A escolha da via depende: urgência, estado do paciente, características do fármaco, duração desejada do efeito, compliance do paciente. Questão 917. O que é volume de distribuição? A. Volume de sangue do paciente. B. Volume teórico que o fármaco ocuparia se uniformemente distribuído. C. Volume de urina produzido. D. Volume do compartimento central. E. Volume de absorção. Resposta correta, B. Explicação: volume de distribuição, VD, é o volume teórico que o fármaco ocuparia se estivesse uniformemente distribuído na mesma concentração encontrada no plasma. Não representa volume anatômico real, mas indica extensão da distribuição tecidual. VD baixo, menor que 0,7 L em quilograma. Fármaco permanece no plasma. Varfarina,
VD alto, maior que 4L kg extensa distribuição tecidual, digoxina. Calculado por VD igual dose concentração plasmática inicial. Influenciado por ligação às proteínas plasmáticas, lipofilicidade, peso corporal, idade, edema. Determina a dose de ataque, e dose igual VD multiplicação concentração desejada. Importante para cálculo de doses, compreensão de distribuição, interpretação de níveis séricos. Fármacos hidrofílicos têm VD menor, lipofílicos maior. Alterações patológicas, insuficiência cardíaca, edema, podem alterar VD. Questão 918. Qual processo é responsável pela formação de metabólitos ativos? A. Absorção. B. Distribuição. C. Metabolismo. D. Eliminação. E. Excreção. Resposta correta: C. Explicação: o metabolismo, biotransformação, pode formar metabólitos ativos que contribuem para o efeito terapêutico total. Alguns fármacos são prodrogas, dependendo do metabolismo para ativação. Exemplos: codeína, morfina, CYP2D6, enalapril, enalaprilato, levodopa, dopamina. Metabólitos ativos podem ter ação similar ao fármaco original, prolongando o efeito, ter ação diferente, efeitos múltiplos, ter toxicidade própria. Polimorfismos genéticos afetam formação de metabólitos ativos. Metabolizadores lentos do CYP2D6 convertem pouco codeína em morfina. Importante para predição de resposta terapêutica, identificação de variabilidade individual, compreensão de interações medicamentosas, desenvolvimento de novos fármacos. Monitorização pode incluir fármaco original e metabólitos ativos. Tempo de ação pode ser prolongado mesmo após eliminação do fármaco original. Questão 919. Qual fator pode induzir as enzimas do citocromo P450? A. Cimetidina. B. Suco de toranja. C. Rifampina. D. Inibidores da protease. E. Cetoconazol. Resposta correta: C. Explicação: rifampina é potente indutor das enzimas CYP450, especialmente CYP3A4, aumentando o metabolismo de outros fármacos e reduzindo suas concentrações plasmáticas. Indução leva 1-2 semanas para se desenvolver completamente. Cimetidina, suco de toranja, inibidores da protease e cetoconazol são inibidores do CYP450. Outros indutores importantes: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, erva de São João, tabagismo. Indução resulta em redução da eficácia de outros fármacos, necessidade de aumento de doses, potencial falha terapêutica. Clinicamente relevante para anticoncepcionais, redução da eficácia. Varfarina, redução do efeito anticoagulante. Ciclosporina, risco de rejeição. Após suspensão do indutor, enzimas retornam ao normal em 1-2 semanas, requerendo reajuste de doses. Educação do paciente sobre interações é essencial. Questão 920. O que é biodisponibilidade relativa? A. Comparação entre via oral e intravenosa. B. Porcentagem de fármaco absorvido. C. Comparação entre duas formulações orais. D. Velocidade de absorção. E.
Quantidade total eliminada. Resposta correta, C. Explicação: biodisponibilidade relativa compara duas formulações orais diferentes do mesmo fármaco, calculada pela razão das AUCS, áreas sob a curva. Biodisponibilidade absoluta compara formulação oral com quarta, padrão 100%. Relativa é útil quando via quarta não está disponível ou é impraticável. Usada para comparar formulações genéricas com referência, avaliar diferentes formas farmacêuticas, comprimido vs cápsula, estudos de bioequivalência. Calculada por F relativo igual AUC formulação teste da AUC formulação referência, multiplicação 100%. Importante para aprovação regulatória de genéricos e similar. Fatores que afetam recipientes, processo de manufatura, dissolução, estabilidade. Estudos devem ser realizados em condições padronizadas e mesmo desenho, população homogênea, condições de jejum e alimentação controladas. Garante intercambiabilidade terapêutica entre produtos farmacêuticos. Bem no alvo farmacodinâmica, 15 questões, 921-935. Questão 921. O que é a afinidade de um fármaco? A. Velocidade de ação. B. Intensidade máxima do efeito. C. Capacidade de se ligar ao receptor. D. Duração do efeito. E. Dose necessária para o efeito. Resposta correta, C. Explicação: e afinidade é a capacidade do fármaco de se ligar ao seu receptor, determinada pela constante de dissociação, Kd. Alta afinidade significa que o fármaco se liga facilmente ao receptor mesmo em baixas concentrações. Não se confunde com potência, dose necessária, ou eficácia, intensidade máxima. Medida experimentalmente por estudos de ligação receptor-ligante. Matematicamente, quanto menor o Kd, maior a afinidade. Importante para desenvolvimento de fármacos, compreensão de seletividade, predição de interações. Fármacos com alta afinidade podem deslocar outros de menor afinidade dos receptores. A afinidade determina a ocupação dos receptores em diferentes concentrações, influenciando o início e duração da ação. Útil para compreender diferenças entre fármacos da mesma classe terapêutica e para design de antagonistas específicos. Questão 922. Qual é a diferença entre agonista e antagonista? A. Agonista inibe. Antagonista ativa. B. Agonista ativa. Antagonista bloqueia. C. Ambos ativam receptores. D. Ambos bloqueiam receptores, e não há diferença. Resposta correta, B. Explicação: agonista ativa o receptor produzindo resposta biológica. Antagonista bloqueia o receptor impedindo ativação por agonistas endógenos ou exógenos. Agonista tem afinidade e atividade intrínseca. Antagonista tem afinidade mas não atividade intrínseca. Tipos de agonistas: completos, máxima ativação, parciais, ativação submáxima, inversos, reduzem a atividade basal. Tipos de antagonistas: competitivos, reversíveis, não competitivos, irreversíveis, funcionais, agem em via oposta. Exemplos: morfina, agonista opioide, vs naloxona, antagonista opioide, salbutamol, agonista 2, vs propranolol, antagonista beta.
Conceito fundamental para compreender mecanismos de ação, antídotos, antagonistas específicos, combinações terapêuticas, efeitos adversos. Permite desenvolvimento de fármacos com ações opostas para emergências ou overdoses. Questão 923. O que representa a curva dose-resposta? A. Velocidade de absorção. B. Relação entre dose e intensidade do efeito. C. Tempo de ação. D. Metabolismo do fármaco. E. Distribuição tecidual. Resposta correta: B. Explicação: e a curva dose-resposta representa a relação entre dose, ou concentração, do fármaco e intensidade do efeito biológico produzido. Formato sigmoidal típico mostra, e limiar, dose mínima para efeito, fase linear, resposta proporcional, platô, efeito máximo. Parâmetros importantes: E de 50, dose para 50% do efeito máximo, Emax, efeito máximo, inclinação, sensibilidade à dose. Permite comparar potência, posição horizontal da curva, eficácia, altura máxima, margem de segurança. Tipos: e graduada, resposta contínua, vs quantal, tudo ou nada. Essencial para e determinação de doses terapêuticas, identificação de janela terapêutica, comparação entre fármacos, desenvolvimento de novos medicamentos. Deslocamentos da curva indicam tolerância, direita, sensibilização, esquerda, interações medicamentosas. Questão 924. O que é potência farmacológica? A. Efeito máximo produzido. B. Dose necessária para produzir efeito específico. C. Velocidade de ação. D. Duração do efeito. E. Número de receptores ativados. Resposta correta: B. Explicação: potência é a dose, ou concentração, necessária para produzir efeito específico. Geralmente é de 50, dose para 50% do efeito máximo. Fármaco mais potente requer menor dose para mesmo efeito. Não se confunde com eficácia, efeito máximo possível. Potência depende de e afinidade pelo receptor, eficiência de acoplamento receptor-resposta, farmacocinética. Clinicamente, fármaco menos potente não é necessariamente inferior, apenas requer doses maiores. Importância da potência: formulação, comprimidos menores para fármacos potentes, dosagem, evitar erros com fármacos muito potentes, custo, síntese de fármacos potentes pode ser mais econômica. Comparação entre fármacos: fentanil é mais potente que morfina, GVSMG, mas ambos podem ter eficácia similar. Potência alta pode requerer maior precisão na dosagem. Questão 925. Qual tipo de antagonismo pode ser superado aumentando a dose do agonista? A. Não competitivo. B. Irreversível. C. Competitivo. D. Funcional. E. Químico. Resposta correta: C. Explicação: antagonismo competitivo pode ser superado aumentando a dose do agonista, pois agonista e antagonista competem pelo mesmo sítio de ligação no receptor. Em concentrações suficientemente altas, o agonista pode deslocar o antagonista. Características: e desloca a curva dose-resposta para a direita, reduz potência, sem alterar efeito máximo, antagonismo reversível.
Antagonismo não competitivo não pode ser superado porque, se antagonista liga-se em sítio diferente, alostérico, ou modifica receptor irreversivelmente, reduz efeito máximo. Exemplos competitivos: atropina vs acetilcolina, muscarínicos, naloxona vs morfina, opioides. Clinicamente importante, permite reversão de efeitos indesejados, base para antídotos específicos, explica a variabilidade de resposta entre pacientes. Conceito fundamental para compreender interações medicamentosas e desenvolver estratégias terapêuticas. Questão 926. O que é dessensibilização de receptores? A. Aumento da sensibilidade. B. Redução da resposta com exposição contínua. C. Destruição dos receptores. D. Mudança de localização dos receptores e formação de novos receptores. Resposta correta: B. Explicação: dessensibilização é a redução progressiva da resposta farmacológica durante exposição contínua ao agonista, mesmo mantendo concentração constante. Mecanismos: fosforilação do receptor, dessensibilização funcional, internalização do receptor, downregulation, redução da síntese. Tipos: homóloga, específica para o agonista, heteróloga, cruzada entre agonistas diferentes. Tempo: segundos a minutos, fosforilação, horas, internalização, dias, downregulation. Exemplos: tolerância aos agonistas na asma, taquifilaxia à nitroglicerina, tolerância aos opioides. Clinicamente, explica a diminuição de eficácia com uso contínuo, necessidade de aumento de doses, intervalos de Vacholt. Prevenção e doses intermitentes, rotação de fármacos, associações. Reversível com suspensão do agonista, ressensibilização. Conceito importante para otimização terapêutica a longo prazo. Questão 927. Qual é o conceito de janela terapêutica? A. Tempo de ação do medicamento. B. Faixa entre dose eficaz e dose tóxica. C. Velocidade de absorção. D. Intervalo entre doses. Período de tratamento. Resposta correta: B. Explicação: janela terapêutica, ou índice terapêutico, é a faixa de concentrações entre a dose mínima eficaz e a dose máxima tolerada antes da toxicidade. Calculada por IAT igual TD 50 LED 50, dose tóxica 50%, dose eficaz 50%. Janela ampla, IAT maior que 10 fármacos seguros, penicilinas, paracetamol em doses usuais. Janela estreita, IAT menor que 2 fármacos perigosos, digoxina, varfarina, lítio, aminoglicosídeos. Fármacos com janela estreita requerem monitorização de níveis séricos, ajustes individualizados, atenção a interações, cuidados especiais em idosos e crianças. Fatores que estreitam janela e variabilidade farmacocinética, polimorfismos genéticos, comorbidades, interações medicamentosas. Importante para segurança terapêutica, desenvolvimento de fármacos, protocolos de monitorização, educação de prescritores. Orienta a frequência de controles laboratoriais. Questão 928. O que caracteriza um agonista parcial? A. Liga-se à parte do receptor. B. Produz resposta máxima submáxima. C. Age apenas em altas doses. D. Tem efeito temporário. E. Requer coagonista.
Resposta correta, B. Explicação: e agonista parcial produz resposta máxima submáxima mesmo ocupando 100% dos receptores, devido à atividade intrínseca reduzidas, 0 alfa menor que 1. Comporta-se como agonista quando receptores não estão ocupados e como antagonista funcional quando há excesso de agonista completo. Características: efeito a teto, a máximo limitado. Perfil de segurança superior, menor risco de overdose. Exemplos: buprenorfina, opioide parcial, aripiprazol, dopamina D2, varenicline, nicotínico. Vantagens clínicas: menor tolerância, menos efeitos adversos dependentes de dose, útil em tratamento de dependência. Desvantagens: eficácia limitada em casos severos, pode precipitar abstinência se usado com agonista completo. Importante para o tratamento de dependência, situações que requerem ativação moderada de receptores, redução de efeitos adversos dose-dependentes. Questão 929. Qual fator não influencia a sensibilidade a fármacos? A. Idade. B. Sexo. C. Polimorfismos genéticos. D. Cor dos olhos, estado nutricional. Resposta correta, e D. Explicação: cor dos olhos não influencia a sensibilidade a fármacos sistemicamente administrados. Fatores que influenciam sensibilidade: idade, metabolismo reduzido em idosos e crianças, sexo, diferenças hormonais e enzimáticas, polimorfismos genéticos, variações no CYP450, receptores, estado nutricional, albumina, função hepática. Outros fatores importantes: peso corporal, função renal e hepática, comorbidades, uso concomitante de medicamentos, gravidez, etnia. Idade: neonatos têm sistemas enzimáticos imaturos, idosos têm redução de função orgânica. Sexo: e mulheres podem ter menor clearance para alguns fármacos. Genética: metabolizadores lentos vs rápidos do CYP2D6. Compreender variabilidade individual permite dosagem personalizada, identificação de pacientes de risco, otimização terapêutica, redução de efeitos adversos. Base da medicina personalizada. Questão 930. O que é sinergismo farmacológico? A. Efeitos opostos de dois fármacos. B. Efeito combinado maior que a soma dos efeitos individuais. C. Inativação mútua de fármacos. D. Competição por receptores e sequência temporal de administração. Resposta correta, B. Explicação: sinergismo é quando o efeito combinado de dois fármacos é maior que a soma dos efeitos individuais, 1 mais 1 é maior que 2. Tipos: e aditivo, 1 mais 1 igual 2, sinérgico, 1 mais 1 é maior que 2, potencialização, 0 mais 1 igual 2. Mecanismos: e ação em receptores diferentes na mesma via, interferência na farmacocinética, inibição do metabolismo, ação em diferentes pontos da cascata de sinalização. Exemplos benéficos: levodopa mais carbidopa, Parkinson, sulfametoxazol mais trimetoprima, antibiótico, aspirina mais clopidogrel, antiagregação. Exemplos perigosos: álcool mais benzodiazepínicos, depressão respiratória, varfarina mais aspirina, sangramento. Clinicamente importante para combinações terapêuticas racionais,
redução de doses individuais, identificação de interações perigosas, otimização de tratamentos. Permite melhor eficácia com menores efeitos adversos. Questão 931. Qual é o mecanismo de ação mais comum dos fármacos? A. Inibição enzimática. B. Interação com receptores. C. Quelação de metais. D. Alteração de pH. E. Modificação da permeabilidade. Resposta correta: B. Explicação: interação com receptores é o mecanismo mais comum, representando aproximadamente 60% dos fármacos comerciais. Receptores são proteínas que reconhecem especificamente moléculas sinalizadoras e traduzem ligação em resposta celular. Tipos principais: acoplados à proteína G, GPCRS, canais iônicos, receptores nucleares, enzimas, tirosina quinases. Vantagens: e alta especificidade, amplificação do sinal, regulação fisiológica. Outros mecanismos: inibição enzimática, 25%, interação com DNA e RNA, 5%, transporte e quelação, 10%. Receptores permitem imodulação fine de processos fisiológicos, desenvolvimento de agonistas e antagonistas específicos, compreensão de seletividade tecidual. Conceito fundamental para farmacologia molecular, design de fármacos, compreensão de efeitos adversos, desenvolvimento de novos alvos terapêuticos. Base da maioria das classes farmacológicas atuais. Questão 932. O que é tolerância farmacológica? A. Ausência de efeitos adversos. B. Necessidade de doses crescentes para mesmo efeito. C. Resposta normal ao fármaco. D. Compatibilidade entre fármacos, administração segura. Resposta correta: B. Explicação: tolerância é a necessidade de doses progressivamente maiores para obter o mesmo efeito farmacológico, resultado de adaptação do organismo à presença contínua do fármaco. Mecanismos: farmacocinética, indução enzimática, farmacodinâmica, desensibilização de receptores, downregulation, comportamental, aprendizado compensatório. Tipos: aguda, taquifilaxia, minutos ou horas, crônica, dias ou semanas, cruzada, entre fármacos similares. Exemplos: opioides, tolerância analgésica, álcool, benzodiazepínicos, nitratos. Consequências clínicas: escalada de doses, perda de eficácia, risco de toxicidade, desenvolvimento de dependência. Manejo: intervalos sem medicação, rotação de fármacos, combinações, doses intermitentes. Diferente de dependência, síndrome de abstinência e vício, comportamento compulsivo. Importante para a cronificação terapêutica. Questão 933. Qual curva representa melhor a relação dose-resposta atípica? A. Linear. B. Exponencial. C. Logarítmica. D. Sigmoidal. E. Parabólica. Resposta correta: e D. Explicação: e a curva sigmoidal, formato AS, representa melhor a relação dose-resposta típica quando plotada em escala semilogarítmica, log dose vs resposta. Fases: limiar, sem resposta em doses baixas, ascendente, resposta proporcional ao log da dose, platô, resposta máxima.
Vantagens da representação sigmoidal: permite comparação de potência, é de 50, eficácia, Emax, inclinação, cooperatividade, análise estatística adequada. Curva linear raramente ocorre na prática, exponencial ou logarítmica não captura um comportamento completo, parabólica não é típica. A sigmoidalidade reflete cooperatividade na ligação receptor-ligante, saturação dos sistemas biológicos, limiar para ativação celular. Matematicamente descrita pela equação de Hill, E igual a Emax multiplicação dn, é de 50n mais dn. Fundamental para análise quantitativa em farmacologia e toxicologia. Questão 934. O que determina a seletividade de um fármaco? A. Dose administrada. B. Via de administração. C. Especificidade pelos receptores-alvo. D. Velocidade de absorção. E. Meia-vida de eliminação. Resposta correta: C. Explicação: seletividade é determinada pela especificidade do fármaco pelos receptores-alvo em relação a outros receptores ou proteínas. Alta seletividade significa maior afinidade pelo alvo terapêutico que por outros sítios. Fatores que influenciam seletividade: estrutura química, conformação molecular, complementaridade com sítio de ligação. Seletividade não é absoluta, e aumenta com especificidade estrutural, diminui com concentrações crescentes. Vantagens da alta seletividade: menos efeitos adversos, maior segurança, dosagem mais previsível. Exemplos: salbutamol, DOI1, atenolol, 1,2. Limitações: pode reduzir eficácia em situações complexas, desenvolvimento mais difícil e caro. Estratégias para aumentar seletividade: modificações estruturais, profármacos ativados especificamente no tecido-alvo, sistemas de liberação dirigida. Conceito central no desenvolvimento farmacêutico moderno. Questão 935. Qual é a base molecular dos receptores acoplados à proteína G? A. Uma única passagem transmembrana. B. 7 passagens transmembranas. C. Proteína citoplasmática. D. Canal iônico. E. Enzima extracelular. Resposta correta: B. Explicação: receptores acoplados à proteína G, GPCRS, caracterizam-se por estrutura com 7 passagens transmembranas, 7TM, sendo a maior família de receptores farmacológicos. Estrutura: de domínio N-terminal extracelular, 7 hélices transmembranas, 3 alças intra-extracelulares, domínio C-terminal intracelular. Mecanismo: ligação do agonista causa mudança conformacional, ativação da proteína G, GS, GIGO, GQ11, modulação de segundos mensageiros, CAMP, IP3-DAG, K2+. Exemplos: receptores adrenérgicos, muscarínicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, hormonais, TSH, LH. Importância: alvos de 40% dos medicamentos, diversidade funcional através de diferentes proteínas G, possibilidade de modulação alostérica. Disfunções dos GPCRS estão associadas a diversas doenças, tornando-os alvos importantes para desenvolvimento de novos fármacos. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, antidepressivos e ansiolíticos. 15 questões, 936-950.
Questão 936. Qual é o mecanismo de ação dos ISRS? A. Bloqueio de receptores dopaminérgicos. B. Inibição seletiva da recaptação de serotonina. C. Bloqueio de canais de cálcio. D. Inibição da monoamina oxidase. E. Bloqueio de receptores GABA. Resposta correta: B. Explicação: ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, bloqueiam especificamente o transportador de serotonina, certo, aumentando a concentração sináptica de 5-HT. Não afetam significativamente recaptação de noradrenalina ou dopamina, diferenciando-se dos tricíclicos. Exemplos: fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, citalopram. Início de ação e 2-4 semanas, adaptações nos receptores pós-sinápticos. Indicações e depressão, transtornos de ansiedade, TOC, TEP. Vantagens: menor cardiotoxicidade, menos efeitos anticolinérgicos, segurança em overdose. Efeitos adversos: disfunção sexual, ganho de peso, síndrome de descontinuação, ativação inicial. Interações e risco de síndrome serotoninérgica com IMAs, tramadol, triptanos. São primeira linha para depressão e transtornos ansiosos devido ao perfil de segurança superior aos tricíclicos. Questão 937. Qual ISRS tem maior risco de síndrome de descontinuação? A. Fluoxetina. B. Paroxetina. C. Sertralina. D. Escitalopram. E. Fluvoxamina. Resposta correta: B. Explicação: paroxetina tem maior risco de síndrome de descontinuação devido à meia-vida curta, 21 horas, e potente inibição do certo. Sintomas e tonturas, parestesias, sintomas gripais, irritabilidade, ansiedade, apneia cerebrais. Fluoxetina tem menor risco devido à meia-vida longa, 4-6 dias, do fármaco original e metabólito ativo. Outros fatores de risco: uso prolongado, doses altas, suspensão abrupta, características individuais. Prevenção: redução gradual ao longo de semanas e meses, educação do paciente, monitorização durante retirada. Tratamento: reintrodução temporária, redução mais lenta, suporte sintomático. Diferenciação de recaída e síndrome de descontinuação é autolimitada, 1-2 semanas, recaída persiste. Importante para e aderência ao tratamento, planejamento de descontinuação, orientação farmacêutica, prevenção de recaídas. Questão 938. Qual é o principal neurotransmissor envolvido na ansiedade? A. Dopamina. B. Serotonina. C. GABA. D. Acetilcolina e histamina. Resposta correta: C. Explicação: GABA, ácido aminobutírico, é o principal neurotransmissor inibitório do SNC e está centralmente envolvido na modulação da ansiedade. Déficit GABAérgico ou disfunção dos receptores GABA-A está associado a transtornos ansiosos. Benzodiazepínicos agem como moduladores alostéricos positivos do receptor GABA-A, aumentando resposta ao GABA endógeno. Outros neurotransmissores relevantes: serotonina, circuitos de medo da ansiedade, noradrenalina, resposta ao estresse, dopamina, sistemas de recompensa, motivação.
circuitos neurais e amígdala, processamento do medo, córtex pré-frontal, regulação emocional, hipocampo, memória contextual. Estratégias terapêuticas, potencialização GABAérgica, benzodiazepínicos, modulação serotoninérgica, ISRS, bloqueio noradrenérgico, propranolol. Compreensão neuroquímica orienta escolha terapêutica racional. Questão 939. Qual benzodiazepínico tem ação mais prolongada? A. Midazolam B, alprazolam C, lorazepam D, diazepam e triazolam. Resposta correta, e D. Explicação: diazepam tem ação mais prolongada devido à meia-vida longa, 20 a 100 horas, incluindo metabólitos ativos como desmetildiazepam. Classificação por duração e ação ultracurta: midazolam 1 a 4 horas, curta, triazolam 2 a 5 horas, intermediária, alprazolam 12 a 15 horas, lorazepam 10 a 20 horas, longa, diazepam, flurazepam, clordiazepóxido. Vantagens da ação longa: menor frequência de doses, redução de ansiedade e rebote, melhor para transtornos ansiosos generalizados. Desvantagens e acúmulo, especialmente em idosos, sedação residual, maior tempo para eliminação completa. Metabólitos ativos do diazepam prolongam a ação, e N-desmetildiazepam, meia-vida 50 a 100 horas, oxazepam. Escolha baseada em e duração desejada, idade do paciente, função hepática, risco de acúmulo. Monitorização especial em idosos devido ao risco de sedação excessiva e quedas. Questão 940. Qual efeito adverso é mais comum com antidepressivos tricíclicos? A. Diarreia. B. Efeitos anticolinérgicos. C. Hipertensão. D. Convulsões, alucinações. Resposta correta, B. Explicação: efeitos anticolinérgicos são mais comuns com tricíclicos devido ao bloqueio de receptores muscarínicos. Manifestações: e boca seca, constipação, retenção urinária, visão turva, confusão mental, especialmente em idosos. Mecanismo: os tricíclicos têm baixa seletividade, bloqueando múltiplos receptores além da recaptação de monoaminas. Outros efeitos: sedação, bloqueio H1, hipotensão ortostática, bloqueio 1, ganho de peso, cardiotoxicidade, bloqueio de canais de sódio. Tricíclicos incluem amitriptilina, imipramina, nortriptilina, clomipramina. Contraindicações relativas: glaucoma de ângulo fechado, hipertrofia prostática, arritmias cardíacas, idosos. Vantagens dos ISRS e a ausência de efeitos anticolinérgicos significativos. Manejo: início com doses baixas, aumento gradual, hidratação adequada, monitorização cardíaca em idosos. Educação sobre efeitos esperados melhora a aderência. Questão 941. Qual é o tempo típico para início da ação antidepressiva? A. 24 horas. B. 3, 7 dias. C. 2, 4 semanas. D. 2 a 3 meses e 6 meses. Resposta correta, C. Explicação: o início da ação antidepressiva ocorre tipicamente em 2, 4 semanas, refletindo adaptações neuroplásticas nos circuitos neurais. Embora o bloqueio da recaptação seja imediato,
Os efeitos terapêuticos requerem desensibilização de autorreceptores, mudanças na expressão gênica, neuroplasticidade, neurogênese hipocampal, sinaptogênese. Alguns pacientes podem responder em 1-2 semanas, outros necessitam 6-8 semanas. Fatores que influenciam: gravidade da depressão, características individuais, dose adequada, aderência ao tratamento. Implicações clínicas: educação do paciente sobre latência, prevenção de descontinuação precoce, monitorização do risco suicida, melhora da energia antes do humor, ajustes posológicos graduais. Estratégias para otimizar resposta e dose adequada, tempo suficiente, combinações quando necessário. Resposta parcial em 4-6 semanas justifica a mudança de estratégia. Questão 942. Qual medicamento é contraindicado com IMAUS? A. Paracetamol. B. Meperidina. C. Ibuprofeno. D. Amoxicilina. E. Omeprazol. Resposta correta: B. Explicação: meperidina é contraindicada com IMAUS devido ao risco de síndrome serotoninérgica potencialmente fatal. Meperidina inibe recaptação de serotonina além do efeito opioide, e IMAUS impedem degradação de serotonina. Combinação pode causar hipertermia, rigidez muscular, convulsões, coma, morte. Outras contraindicações com IMAUS, ISRS, IRSN, tramadol, dextrometorfano, pseudoefedrina, tiramina, alimentos. Período de Vachold necessário: 2 semanas entre IMAO e outros serotoninérgicos, 5 semanas entre fluoxetina e IMAO, devido à meia-vida longa. IMAOs incluem fenelzina, tranilcipromina, irreversíveis, moclobemida, reversível. Uso atual limitado devido a restrições dietárias, interações perigosas, disponibilidade de alternativas mais seguras. Reservados para depressão atípica, refratária, casos específicos onde benefício supera risco. Questão 943. Qual é o mecanismo de ação da buspirona? A. Bloqueio de receptores GABA-B, agonismo parcial de receptores 5-HT1AC, inibição da recaptação de serotonina. D. Bloqueio de canais de cálcio. E. Antagonismo de receptores dopaminérgicos. Resposta correta: B. Explicação: buspirona é agonista parcial dos receptores 5-HT1A, exercendo efeito ansiolítico através da modulação serotoninérgica sem interação com o sistema GABAérgico. Mecanismo: ativação de receptores 5-HT1A pré-sinápticos, autorreceptores, reduz liberação de serotonina em áreas límbicas associadas à ansiedade. Características distintivas: não causa sedação, dependência ou síndrome de abstinência, não potencializa álcool, não prejudica a cognição e psicomotricidade. Desvantagens: início de ação lento, 1-3 semanas, eficácia limitada para ataques de pânico, menor potência que benzodiazepínicos. Indicações: transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade em idosos, pacientes com histórico de abuso de substâncias. Efeitos adversos: tonturas, cefaleia, náusea, geralmente leves. Não substitui benzodiazepínicos na descontinuação, mecanismos diferentes. Alternativa para tratamento crônico de ansiedade.
Questão 944. Qual antidepressivo tem menor risco de disfunção sexual? A. Sertralina. B. Paroxetina. C. Bupropiona. D. Escitalopram. E. Fluvoxamina. Resposta correta: C. Explicação: bupropiona tem menor risco de disfunção sexual entre os antidepressivos, podendo até melhorar função sexual. Mecanismo: inibição da recaptação de dopamina e noradrenalina sem afetar serotonina. Disfunção sexual com ISRS: 50 a 70% dos pacientes, resulta de agonismo de receptores 5-HT2 e 5-HT3, bloqueio da síntese de óxido nítrico, interferência nos reflexos espinhais. Dopamina facilita a função sexual através de libido, excitação, orgasmo. Vantagens da bupropiona: não causa ganho de peso, pode aumentar energia, útil em depressão com fadiga. Limitações: contraindicada em epilepsia, bulimia, pode causar insônia, agitação. Estratégias para disfunção sexual induzida por ISRS e adicionar bupropiona: mudar para mirtazapina, reduzir dose, pausas medicamentosas, drugiolidas. Importante impacto na aderência e qualidade de vida dos pacientes. Questão 945. Qual é o principal risco da combinação álcool mais benzodiazepínicos? A. Hipertensão arterial. B. Depressão respiratória. C. Convulsões. D. Alucinações e taquicardia. Resposta correta: B. Explicação: a combinação álcool mais benzodiazepínicos causa depressão respiratória potencialmente fatal por sinergismo na depressão do SNC. Ambos potencializam neurotransmissão GABAérgica por mecanismos diferentes. Benzodiazepínicos modulam receptor GABA alostericamente, álcool facilita a abertura de canais de cloreto. Efeitos sinérgicos: sedação profunda, depressão respiratória, ataxia, confusão mental, coma. Risco maior em idosos, pacientes com doença pulmonar, doses altas, uso crônico. Mecanismo: ambos deprimem centros respiratórios no bulbo, reduzem resposta à hipóxia e hipercapnia. Outras combinações perigosas: opioides mais álcool, barbitúricos mais álcool. Educação essencial e alertar sobre riscos, evitar álcool durante tratamento, supervisão familiar quando necessário. Overdose requer suporte ventilatório, flumazenil, antagonista benzodiazepínico, cuidados intensivos. Prevenção através de prescrição responsável e orientação adequada. Questão 946. Qual antidepressivo é mais perigoso em overdose? A. Fluoxetina. B. Sertralina. C. Amitriptilina. D. Escitalopram e bupropiona. Resposta correta: C. Explicação: amitriptilina, tricíclico, é mais perigosa em overdose devido à cardiotoxicidade e neurotoxicidade. Toxicidade resulta de bloqueio de canais de sódio, arritmias, bloqueio cardíaco, efeitos anticolinérgicos, convulsões, coma, bloqueio de receptores adrenérgicos, hipotensão. Dose potencialmente letal, e 10-20 mg/kg. Manifestações e arritmias ventriculares, QRS alargado, 100 ms, convulsões, coma, hipotensão.
tratamento, bicarbonato de sódio, alcalinização, carvão ativado, se recente, suporte cardiovascular, benzodiazepínicos para convulsões. ISRS são mais seguros em overdose, menor cardiotoxicidade, sintomas principalmente GI, náusea, vômito, raramente fatais isoladamente. Bupropiona pode causar convulsões em overdose. Considerações de prescrição, histórico de tentativas suicidas, ideação suicida, disponibilidade de apoio familiar. Quantidades limitadas nas prescrições iniciais reduzem riscos. Questão 947. Qual é o tempo de Vacholt entre fluoxetina e IMAO? A. 1 semana. B. 2 semanas. C. 3 semanas. D. 5 semanas. 8 semanas. Resposta correta, e D. Explicação: o Vacholt entre fluoxetina e IMAO deve ser de 5 semanas devido à meia-vida extremamente longa da fluoxetina, 4-6 dias, e seu metabólito ativo norfluoxetina, 7-15 dias. Para outros ISRS, 2 semanas são suficientes. A interação fluoxetina-IMAO pode causar síndrome serotoninérgica fatal. No sentido contrário, IMAO para fluoxetina, 2 semanas são adequadas. Síndrome serotoninérgica, hipertermia, rigidez muscular, mioclonias, alteração mental, instabilidade autonômica. Fatores que influenciam Vacholt: função renal e hepática, idade, dose e duração do tratamento prévio. Exceções: linezolida, IMAO reversível, requer apenas 24 a 48 horas. Estratégias para transição: período sem medicação, uso de ansiolíticos para sintomas de descontinuação, monitorização rigorosa. Educação do paciente sobre a importância do intervalo e sintomas de alerta. Documentação cuidadosa dos tempos de transição. Questão 948. Qual neurotransmissor é deficiente na depressão segundo a hipótese monoaminérgica? A. GABA. B. Acetilcolina. C. Serotonina. D. Histamina e glicina. Resposta correta, C. Explicação: segundo a hipótese monoaminérgica clássica, a depressão resulta da deficiência de neurotransmissores monoaminérgicos, principalmente serotonina, mas também noradrenalina e dopamina. Evidências: antidepressivos aumentam disponibilidade destes neurotransmissores. Depressão causa sintomas depressivos. Neuroimagem mostra alterações nos sistemas monoaminérgicos. Limitações da hipótese: nem todos respondem a monoaminérgicos. Latência para resposta: semanas. Alguns pacientes não têm deficiência aparente. Hipóteses modernas incluem neuroplasticidade, inflamação, eixo hipotálamo-hipófise adrenal, circuitos neurais disfuncionais. Serotonina regula humor, sono, apetite, libido, agressividade. Circuitos serotoninérgicos, núcleos da RAF projetam-se para córtex, límbico, hipotálamo. Implicações terapêuticas: ISRS e IRSN como primeira linha, combinações para resistência, alvos não monoaminérgicos em desenvolvimento. Questão 949. Qual benzodiazepínico é preferido em idosos? A. Diazepam. B. Florazepam. C. Lorazepam. D. Clordiazepóxido e clonazepam.
Resposta correta, C. Explicação: lorazepam é preferido em idosos por ter meia-vida intermediária, 10 a 20 horas, metabolismo por conjugação, não afetado pela idade, ausência de metabólitos ativos. Idosos têm redução da função hepática, alteração da farmacocinética, maior sensibilidade a sedativos, risco aumentado de quedas. Benzodiazepínicos de ação longa, diazepam, flurazepam, clordiazepóxido, causam acúmulo e sedação excessiva. Clonazepam tem meia-vida longa. Outros benzodiazepínicos apropriados para idosos, xoxazepam, temazepam, também metabolizados por conjugação. Princípios geriátricos: Start Low, Go Slow, duração limitada, monitorização de efeitos adversos, atenção a interações. Critérios de BIAS recomendam evitar benzodiazepínicos em idosos quando possível. Alternativas: buspirona, trazodona para ansiedade, higiene do sono para insônia. Risco-benefício deve ser cuidadosamente avaliado. Questão 950. Qual é o mecanismo de ação da venlafaxina? A. Bloqueio seletivo da recaptação de serotonina. B. Inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina. C. Bloqueio de receptores dopaminérgicos. D. Inibição da monoamina oxidase. E. Modulação alostérica de GABA. Resposta correta, B. Explicação: venlafaxina e IRSN, inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, bloqueando ambos os transportadores de recaptação. Em doses baixas, 150 mg, atua principalmente sobre serotonina. Em doses altas, 225 mg, inibe significativamente recaptação de noradrenalina. Diferenças dos ISRS, e adiciona componente noradrenérgico, potencialmente mais eficaz em depressão severa, útil para sintomas físicos da depressão, dor, fadiga. Outros IRSN, e duloxetina, desvenlafaxina, metabólito ativo da venlafaxina. Vantagens: eficácia em depressão resistente, melhora de energia e motivação, útil em dor neuropática. Efeitos adversos: náusea, sudorese, hipertensão, doses altas, síndrome de descontinuação pronunciada. Monitorização: pressão arterial, especialmente 225 mg em dia, função cardíaca. Indicações: depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobia social. Antipsicóticos e estabilizadores do humor, 10 questões, 951-960. Questão 951. Qual é a principal diferença entre antipsicóticos típicos e atípicos? A. Potência antipsicótica. B. Via de administração. C. Perfil de efeitos adversos. D. Custo do tratamento. E. Duração de ação. Resposta correta, C. Explicação: a principal diferença está no perfil de efeitos adversos. Os típicos têm maior risco de efeitos extrapiramidais, SEP. Atípicos têm maior risco metabólico. Típicos: haloperidol, clorpromazina, bloqueio potente de receptores D2, alta incidência de SEP, parkinsonismo, distonia, acatesia, discinesia tardia. Atípicos: olanzapina, risperidona, quetiapina, bloqueio balanceado D2,5-HT2A, menor SEP, maior risco de ganho de peso, diabetes,
Dislipidemia. Ambos têm eficácia similar para sintomas positivos da esquizofrenia. Atípicos podem ser superiores para sintomas negativos, funcionamento cognitivo, qualidade de vida. Mecanismo dos efeitos extrapiramidais e bloqueio D2 na via nigroestriatal. Síndrome metabólica, antagonismo H1, 5-HT2C, muscarínico. Escolha individualizada baseada em perfil de efeitos adversos, resposta prévia, comorbidades, preferência do paciente. Questão 952. Qual antipsicótico tem maior risco de agranulocitose? A. Haloperidol. B. Risperidona. C. Clozapina. D. Olanzapina e quetiapina. Resposta correta: C. Explicação: clozapina tem maior risco de agranulocitose, 1 a 2% dos pacientes. Efeito adverso potencialmente fatal que requer monitorização hematológica obrigatória. Mecanismo: toxicidade direta na medula óssea, formação de metabólitos reativos, predisposição genética, HLA, DQB1, HLA-B. Protocolo de monitorização: hemograma semanal nos primeiros 6 meses, quinzenal no segundo semestre, mensal após 1 ano. Valores críticos: neutrófilos 1.500 bl, interromper, 1.000 bl, suspender permanentemente. Outros efeitos da clozapina: convulsões, dose dependente, miocardite, cialorreia, ganho de peso. Indicações restritas: esquizofrenia resistente, risco suicida elevado. Vantagens: superior para sintomas negativos, reduz suicídio, melhora funcionamento. Outros antipsicóticos têm risco mínimo de agranulocitose. Programa de registro obrigatório para dispensação da clozapina. Questão 953. Qual é o mecanismo de ação do lítio? A. Bloqueio de canais de sódio. B. Inibição da recaptação de serotonina. C. Interferência na sinalização de inositol fosfato. D. Bloqueio de receptores dopaminérgicos, ativação de canais de potássio. Resposta correta: C. Explicação: o lítio interfere na sinalização de inositol fosfato, inibindo a enzima inositol monofosfatase e depletando inositol livre intracelular. Isto afeta a regeneração de PIP2, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, reduzindo resposta a neurotransmissores que usam esta via, muscarínicos, 1-adrenérgicos. Outros mecanismos propostos: inibição da glicogênio sintase quinase, 3-beta, GSK, 3-beta, modulação de proteínas G, neuroproteção. Efeitos terapêuticos: estabilização do humor, prevenção de episódios maníacos e depressivos, redução da impulsividade. Farmacocinética: meia-vida 18 a 24 horas, excreção renal, 95%, clearance similar ao sódio. Níveis terapêuticos: 0,6 1,2 mg/ml, manutenção, 0,8 1,4 mg/ml, episódio agudo. Janela terapêutica estreita requer monitorização regular. Indicação principal: transtorno bipolar, primeira linha para mania e manutenção. Questão 954. Qual efeito adverso requer monitorização regular com lítio? A. Sedação. B. Ganho de peso. C. Função tireoidiana. D.
Pressão arterial é função hepática. Resposta correta, C. Explicação: função tireoidiana requer monitorização regular com lítio, pois pode causar hipotireoidismo, 10 a 15% dos pacientes, e bócio. Mecanismo: interferência na síntese e liberação de hormônios tireoidianos, inibição da tiroperoxidase. Monitorização: TSH e T4 livre a cada 6 a 12 meses. Mais frequente se alterações. Outros parâmetros a monitorizar: função renal, creatinina, clearance, níveis séricos de lítio, eletrólitos, hemograma. Função renal e lítio pode causar diabetes insípido nefrogênico, poliúria, polidipsia, nefrite intersticial crônica, redução da taxa de filtração glomerular. Fatores de risco renal e uso prolongado: intoxicações repetidas, desidratação. Hipotireoidismo é tratável com levotiroxina sem necessidade de suspender lítio. Educação do paciente: manter hidratação, evitar diuréticos, monitorizar sinais de toxicidade. Questão 955. Qual anticonvulsivante é mais usado como estabilizador do humor? A. Fenitoína. B. Valproato. C. Fenobarbital. D. Etosucimida e vigabatrina. Resposta correta: B. Explicação: valproato, ácido valproico divalproato, é o anticonvulsivante mais usado como estabilizador do humor, aprovado para episódios maníacos e manutenção do transtorno bipolar. Mecanismos propostos: potencialização GABAérgica, bloqueio de canais de sódio, inibição da histona desacetilase, modulação de proteína quinase C. Vantagens: eficaz para mania aguda, episódios mistos, ciclagem rápida, profilaxia. Farmacocinética: ligação proteica alta, 90%, metabolismo hepático, indução enzimática própria. Níveis terapêuticos: 50 a 125 g/ml. Mania: pode diferir da epilepsia. Efeitos adversos: ganho de peso, alopecia, tremor, hepatotoxicidade, teratogenicidade, defeitos do tubo neural. Monitorização: função hepática, hemograma, níveis séricos quando indicado. Outros estabilizadores: carbamazepina, lamotrigina, principalmente para a prevenção de depressão bipolar. Escolha baseada em fase da doença e perfil do paciente.